sério? Ontem nós mostramos aqui o drama de uma mãe que ganhou a guarda do filho. E eu chamo a atenção porque é um bebê, tá? 1 ano e 9 meses. Casal de 2 mulheres. Uma tem a guarda do filho e a outra sumiu com o garoto. Após a exibição da reportagem, viu, Tainá, aqui no Cidade Alerta, esse caso ganhou novos desdobramentos. É informação ao vivo agora com o repórter Lucas Moura. A gente já sabe onde essa criança está, Lucas. Boa noite. A gente teve um problema aqui com a comunicação com o Lucas Moura. A gente vai seguir aqui com a informação, são 6 horas e 37 minutos. A gente vai agora então com a matéria, vamos com a reportagem então do rapaz que precisa. Lucas Moura, a gente já tem informação da criança, boa noite, agora ele me ouve. Boa noite, Mariana, te ouço sim. Nós temos informações sim sobre a criança. Na verdade, hoje, Mariana, é importante a gente dizer que a Mary, ela se posicionou nas redes sociais dizendo que teria recebido uma posição da Polícia Federal, dando conta de que a sua ex-companheira e a criança teriam viajado para a Espanha. Eu queria primeiro, para a gente entender essa história, que a gente acompanhasse esse vídeo que foi enviado por ela, em que ela fala sobre esse assunto, sobre essa notícia que recebeu da Polícia Federal de que a criança teria viajado com a outra mãe para a Espanha. Vamos acompanhar. Eu fui informada hoje pela manhã pelo delegado da Polícia Federal, Dr. Juan Manuel, que ela, dia 9, ela pegou o voo de Santa Maria, Guarulhos, até Madrid, Espanha, e meu filho está desaparecido lá. Então, estamos tomando as medidas cabíveis para meu filho ser encontrado. E com fé em Deus, Ele estará em meus braços. Agradeço a todo mundo que compartilhou. Agradeço a todos. Que Deus abençoe a todos. Eu não posso agradecer a todos, porque foram muitas pessoas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. E quem sabe, com fé em Deus, eu tenho a notícia do meu filho. De fato, esse foi o vídeo publicado nas redes sociais, vídeo que se tornou público, em que, naturalmente, a Mary, a mãe da criança, que foi ouvida por nós ontem, fala que o filho, então, está na Espanha. E aí nós tivemos o cuidado de procurar a Polícia Federal, Mariana, é bom que se diga isso, mas por meio de nota, a Polícia Federal disse que não se pronuncia sobre casos dessa natureza, exatamente por envolver terceiros, né? E nesse caso especificamente envolver também a identidade de uma criança, são informações das quais a Polícia Federal não passa, principalmente por investigações que estão em curso. Pois bem, além disso, nós fomos procurados também pelo seu José Carlos Santos, ele está aqui conosco, doutor José Carlos Santos, ele que é advogado da ex-companheira da Mary, justamente a mãe da criança que está com ela nesse momento na Espanha. Antes da gente ouvir o seu José Carlos, Mariana, eu quero inclusive já dizer aqui de pronto que o seu José Carlos traz informações que são consideradas reveladoras a respeito de toda essa história. O seu José Carlos, inclusive, o advogado, ele questiona, e com documentos, né, o mérito de toda essa história, inclusive com documentos que mostram que possivelmente a Mary já sabia que essa viagem, né, da sua ex-companheira com o filho aconteceria, e a viagem teria sido inclusive autorizada pela Mary. Vejam só que história. Eu vou conversar com o seu José Carlos agora, ele vai trazer todos os pontos para a gente. Seu José Carlos, primeiro quero agradecer ao senhor por estar aqui conosco,
por se dispor a conversar com a gente. O senhor é o advogado dentro desse processo que pede a busca e apreensão do garoto, né? Sim. Primeiro eu queria que o senhor me contasse como é que começa essa história, né? A sua cliente te procurou dizendo o quê? Como é que o senhor entra nesse processo? Em que fase está esse processo da busca e apreensão do garoto? Boa noite. Boa noite. Veja bem, é um processo tumultuado, como foi sempre a vida delas duas. Elas são duas pessoas que foram casadas, tá entendendo? Uma usando o nome da outra, então a coisa era um casamento como outro qualquer, né? Respeitável. E logo elas se separaram. Parece que um tempo bastante exíguo, não foi há 2 anos, elas se separaram. Nessa separação, houve também o divórcio, tá? E no divórcio ficou pactuado algumas cláusulas, inclusive a cláusula de guarda e responsabilidade pelo menor. Ok? Bom. Essa guarda seria compartilhada. Guarda compartilhada. Isso quer dizer que a criança não tem uma guarda unilateral. As duas mães, como é o caso, elas são as guardiãs e dividem o tempo com a criança, tá? Mas o que acontece é o seguinte: a Larissa é a sua cliente? A minha cliente, a Larissa é a minha cliente. No caso, então, a Larissa é a ex-companheira da Mary? Eu costumo dizer que não é ex-companheira, e sim ex-esposa. Ex-esposa, porque elas eram casadas, perfeito. Tecnicamente, eu distingo de ser esposa do que ser companheira, tá entendendo? Bom, trataremos assim então, ex-esposa. Ex-esposa, né? Bom, e aí o tumulto era grande entre elas, sempre foi. Sempre houve, nunca houve paz, tá entendendo? Bom, a minha cliente resolveu ir embora daqui, do estado. Com a ajuda dos familiares, ela foi embora. Porém, antes dela sair daqui do estado, para uma viagem para a Espanha, ela necessitava de uma autorização. A criança, 1 ano e 9 meses, ela não sairia daqui sem uma autorização. Mesmo porque a Polícia Federal exige para a expedição do passaporte, autorização no caso da criança, autorização dos 2 genitores. Bom, quem era que ia viajar? A Larissa. Quem era que ficaria aqui? A senhora Jenny Mary. Tá certo? Para que isso acontecesse, necessário que a Jenny, que ficaria aqui, desse autorização para o pequeno Albert viajar. A Mary precisaria autorizar que a criança viajasse com a Larissa. Porque quem ia viajar era a Larissa. A Mary autorizou essa viagem? Autorizou, sim, senhor. Autorizou. Tem documentos que mostram isso? Claro, é evidente que sim. Eu não faria essa reportagem se eu não tivesse documento que provasse. São esses aqui que estão com o senhor? Esses aqui que estão na mão. Que documentos são esses? Explique pra gente. Meu caro. Primeiro é o passaporte da criança, aqui é o passaporte da criança, onde tem a observação, tá, da autorização, tá certo? Eu vou mostrar para o pessoal que está em casa, porque nós temos aqui o passaporte, eu vou mostrar de relance, mas temos algumas informações pessoais sobre o garoto. É o passaporte, tá, gente? Mas eu vou dobrar ele aqui para que a gente se concentre só nessa parte aqui um pouco mais de baixo, que é a parte em que há essa autorização, não é? Eu vou ler esse trecho aqui da autorização que diz o seguinte: é o passaporte do garoto e diz o seguinte: o titular, enquanto menor, está autorizado pelos genitores, no plural, pelo prazo deste documento, que tem validade até 2025, a viajar apenas com um dos pais indistintamente. Ou seja, a Mary teria dado uma autorização para que a criança viajasse só com a Larissa. Com a Larissa. E esse documento, gente, foi emitido no dia 16 de junho deste ano. Ou seja, é um documento recente, né, com pouco mais de 2 meses. Então a Mary teria dado essa autorização. Sim, deu essa autorização. O documento da autorização fica dentro da Polícia Federal. Eu estou pedindo, inclusive, através de um agravo de declaração, que o juiz notifique a Polícia Federal para que mande para ele a autorização. Essa autorização ninguém tem acesso. Está lá na polícia, tá certo? Então, diante disso aí, era necessário e foi, para, digamos assim, para ratificar a autorização, eu lhe entrego, passa às suas mãos, uma procuração, onde textualmente a dona Mary diz o seguinte,
que autoriza que a Larissa fixe residência no interior. Fixe residência no interior, evidentemente. Esse documento, então, autorizaria a Larissa a viajar com a criança e fixar a residência em outro país? No exterior. Desculpe, no exterior. Está entendendo? Essa é uma procuração que autoriza? É uma procuração por instrumento público, sétimo ofício, autorizando, dando vários poderes, todos imagináveis que você possa ter. Entendeu? Doutor, a gente acaba de receber informação, eu vou ser até sincero para o público que está em casa, o meu diretor, o Fábio Teles, acabou de falar aqui para mim que a Mary teria dito no vídeo que esses documentos seriam falsos. É uma informação que chega como novidade para mim. Eu pergunto ao senhor como advogado, existe alguma possibilidade desses documentos serem falsos? Olhe, aqui é um instrumento público. Se ela vai levantar a falsidade, as emoções serão melhores e maiores. Porque eu quero que ela prove. E aí, o problema dela pode se complicar. Por quê? O senhor assegura que esses documentos são verdadeiros? Lógico. Bom, pelo menos para mim, é um instrumento público, um instrumento elaborado e feito e assinado por ela. Está aqui a assinatura dela. Essa é a assinatura dela? É claro que é a assinatura dela. Alguém para falsificar essa assinatura teria que ser um expert falsário. Aí eu não sei quem seria o falsário. Então, na prática, para que a gente possa, então, entender essa história e resumir, a Mary estaria dizendo que o filho teria sido sequestrado, algo análogo a isso, sim, pela ex-mulher, né, pela ex-esposa, mas, na verdade, ela teria dado autorização para o filho viajar. A autorização está na mão do senhor e aqui está a procuração que eu lhe dou. Eu lhe presentei para o senhor colocar onde o senhor quiser. Porque melhor agora ficou que ela disse que é falso e eu quero imensamente que ela vá em frente. Porque as emoções vão ficar bem melhores. Que ela prove que essa assinatura não é dela e que aqui é um documento por instrumento público. Então eu quero que ela prove. Tá entendendo? Por que o senhor acha, então, que a Mary teria feito isso? O senhor consegue pensar por que ela teria feito isso, já que essa é a ideia? Isso o quê? Ter, pelo que o senhor está trazendo de versão, trazido uma narrativa de que o filho teria sido levado sem autorização dela. Por que ela criou essa narrativa? Dentro dessa perspectiva que o senhor traz, né? A gente está lidando com versões, é claro, né? Deixando claro. Eu prefiro não entrar na relação entre as duas, que sempre foi tumultuada. Eu sei o motivo da iracúndia dela, eu sei. Está entendendo? Mas isso será colocado no processo. Porque o processo é um processo que está correndo em segredo de justiça. Está entendendo? Eu direi no processo. No processo eu não vou segurar absolutamente nada, como ela não segurou. Até hoje, a única coisa que ela sabe fazer muito bem é detonar, danificar a existência da outra. Então eu me reservo, desculpa, mas eu me reservo para colocar isso no processo. Eu sei pela revolta dela. Bom, eu não estou aqui julgando as emoções dela com relação ao filho, tá? Ela é mãe também. E isso eu respeito. Agora, tecnicamente, no meu trabalho, eu vou demonstrar tudo que eu sei. Perfeito. Eu agradeço a presença e a participação do senhor. Eu que agradeço. Mariana, é uma situação extremamente complexa, né? Nós trouxemos ontem uma versão, uma outra totalmente diferente foi apresentada agora, né? De um lado, a Mary, uma das mães, dizendo que o filho teria sido sequestrado, né? Teria sido levado pela outra de uma forma que não tinha conhecimento dela e nada nesse sentido. Agora nós temos aqui o advogado da Larissa, a outra mãe, que está no exterior, trazendo para nós o passaporte do garoto com autorização para viajar com apenas uma das mães e também um documento que seria uma procuração autorizando a Larissa a fixar residência no exterior. Documentos de junho e de julho, 2 meses e 1 mês atrás. Né? E aí nós temos essa ideia de que a Mary teria dito que esses documentos são falsos, então temos aqui o advogado desafiando ela a provar que os documentos são falsos, que os documentos seriam sim verdadeiros e de registro público, inclusive. Eu lembro que o passaporte é feito, por exemplo, na Polícia Federal. Enfim, são diversas questões, um caso extremamente complexo e que com certeza ainda vai dar o que falar, Mariana. E a gente vai acompanhar de perto, viu, Lucas?
porque é realmente extremamente polêmico, várias versões, vão mudando as versões, as coisas vão aumentando.